Não tem outra coisa que queima no meu coração é no seu reino. E eu não consigo, mano. Eu descubro uma coisinha nova, um trenzinho, eu falo, preciso explodir isso aqui, eu não posso morrer com esse trem. E uma primeira coisa, se você nunca notou, nunca ouviu, você vai escrever assim, ó. Não posso morrer velho. Eu tenho que morrer vazio. Não é a velhice que vai te matar, porque a juventude, ela não é uma idade. A juventude é a mentalidade. Você pode ter a juventude com 100 anos, desde que você aceite ser jovem. É uma mentalidade. Seu cérebro, ele não envelhece, eu não sei se sabe disso. Seu cérebro fica cada vez mais potente. Só que se ele não tiver uma mentalidade que o governa, ele entrega os pontos que ele não quer gastar energia. Olha para você ver. A máquina cerebral, ela ganha mais experiência, mais frequência todo dia, se você estiver crescendo, é claro. Então a juventude, ela não é uma fase de idade. A juventude é o quê? É uma mentalidade. A maioria das pessoas vão envelhecendo e vão ficando tristes, porque vão perdendo a pujança. Só que a mente delas ficou escrava do cérebro. Tem uma diferença de cérebro e mente. Um é software, o outro é hardware. Uma coisa é física e a outra coisa é emocional, é intangível. Você não toca com o dedo, você não põe o dedo na sua alma, na sua mente. No seu cérebro você põe. Perfurou 7 camadas aqui, você encosta. Agora a sua mentalidade não. A sua mentalidade é um campo de energia, que inclusive é uns 7 metros de distância de raio. E aí o que acontece? Quando eu chamei, eu falei assim, ó, mostra aí, divulga aí que aparece os segredos do reino. Um negócio muito forte tocou no meu coração hoje. Sempre vai ter discussão teológica, sempre vai ter discussão religiosa, sempre. Então não tem como vencer isso, você tem que saber. Apesar que eu sou bom no debate, sei fazer pergunta, uma hora ou outra você pode até ver eu fazer nisso. Mas se depender de mim mesmo, se da minha vontade, eu nunca vou fazer isso. Vou te falar por quê. Porque eu estou a cada dia entendendo com maior clareza aquilo que o Senhor nos chamou. Ele chamou a gente para dominar, para representar quem Ele é, não para discutir quem está certo ou quem está errado. As 12 tribos, o Senhor falou muito comigo. Respeita os seus irmãos do jeito que eles são. A pior coisa que existe é quando a gente não respeita os nossos irmãos. Alguns de vocês ainda querem mudar as pessoas dentro da sua casa, não quer? Quer mudar seu filho, quer mudar sua irmã, quer mudar sua mãe, quer mudar seu tio, quer mudar... Ninguém vai mudar. Quando você entender esse segredo, você nunca mais vai gastar sua energia. Ninguém vai mudar. A única pessoa que pode assumir o governo da vida é você. O resto vai fazer se quiser. Seu filhinho na sua casa, você vai dar instrução para ele, ele não vai querer te ouvir. Ah não, Pablo, não fala isso. Mas Deus falou pessoalmente para Adão, Adão não quis. Deus falou pessoalmente, Adão, deixa eu te explicar, faz isso aqui, governa, pode fazer as doideiras tudo aqui, mano, só não come aquela árvore ali. Você tem que entender uma coisa, você é um cidadão do reino. E cidadão do reino tem que entender o que o rei quer. Rei, reinado e reino. Essas 3 palavras que eu vou falar para você. Quando você é de um país, de uma nação, você não é um papel, um documento numérico dessa nação. Você é um pedaço dessa nação. Por que a maioria de vocês olham para mim e parece que a gente é amigo de muitos anos? É verdade ou não? É uma parada de alma, mano. Tem uma nação que a gente faz parte que é Brasil. Se a gente estiver em qualquer lugar, no Japão, você vê um brasileiro, você sente em casa. Porque ele não é o CPF dele, é porque é um pedaço do Brasil que está lá no Japão. Se você chegar em qualquer lugar, por exemplo, eu não sei se você já passou por isso, mas tem lugares que a comida é horrível. E aí você olha alguém e fala, respeita a cultura. Na verdade você não dá conta, você quer achar um McDonald's. Quando você chega num país e a melhor comida é o McDonald's, você sente em casa. Só que o McDonald's não é daqui do Brasil. Só que parece que é daqui. Do tanto que você tem conexão com isso. Eu espero que você não coma esse lixo. Só que o detalhe é o seguinte, você se sente amado de ver o McDonald's, porque você se sente em casa. Você vai notar assim, um cidadão de uma nação é um pedaço daquela nação. É uma extensão daquilo. Quando você começa a entender isso, você vai falar assim, mas e o reino? O reino é uma nação. Cada país é um bairro da nação. A nação, você querendo ou não, é a Nova Jerusalém. Só que aqui está o detalhe. Quando você entende de fato o que é essa nação, você fala, peraí, eu posso ser um simples cidadão, eu posso assumir o governo, eu posso o que eu quiser. Fala com a boquinha assim, eu posso o que eu quiser.
Se você pode o que você quiser, por que você não quer aquilo que Deus te deu? Essa é uma pergunta para você. Todo mundo lá em casa, ninguém pode falar, eu não consigo, é impossível. Nem o Miguel deixa você ficar em paz. Miguel chega e fala, eu consigo o que eu quiser. Aí eu olho e falo, lá aprendeu? O bem que fala isso. Só que todo mundo fala isso. É um querendo parar, o outro vira e fala assim, mas peraí, você consegue tudo que você quiser. Tem uma coisa que você tem que saber. Jesus, ele é chamado de último Adão. A nação chamava Éden, jardim de delícias. E o rei decretou, aqui no meu reinado, eu estou transferindo o governo para você, Adão. Você só não pode fazer tal coisa, o resto faz o que você quiser. Santo Agostinho falou o seguinte, é um grande teólogo católico. Faça o que tu queres, mas lembra de amar Deus primeiro. Só isso que ele falou. Eu acho isso brilhante. Se você pegar a Bíblia satânica, tem a Bíblia do diabo também. Está escrito o primeiro versículo. Faça o que tu queres. Só que é só isso. Santo Agostinho falou, faça o que tu queres, mas lembre-se, ame a Deus primeiro. Se você amar Deus, você vai amar o reino, você vai amar as pessoas, você vai amar aquilo que a cultura desse reino exerce. Primeiro você busca o reino, depois a justiça. As outras coisas, elas vão acrescentar. Nesses dias de muita gente, que eu nem acho muito assim, que não está dando mais reverb, eu precisava de ter mais gente gerando turbina para mim e está parando, eu fico mó triste. Mas eu vou arrumar métodos de ficar fazendo esse povo falar sem parar. Porque quanto mais fala, mais energia ganha. Aí se você souber usar isso. Mas uma coisa eu tenho que confessar para você. A minha compaixão por gente religiosa aumentou. Eu tinha raiva deles. Hoje, acho que foi hoje que eu respondi nos stories. É muito mais fácil você explicar para um satanista quem é Jesus, ele aceitar Jesus em menos de 10 minutos, do que você explicar o reino em 1 hora, 1 dia, 1 mês para um religioso. Ele não aceita. Ele acha que é pelo comportamento. Quando o último Adão veio e não falhou, ele retomou o governo. Aí alguém fala, não, mas ele tomou para ele. Ele falou, não, meu governo é daqui, toma para você. Eu estou vazando. Quando tiver a volta, aí nós vamos exercer o governo juntos. Só que as pessoas não entendem isso. Todo mundo acha que está seguro debaixo de uma religião. Um cara mandou um negócio para mim na caixa de perguntas. Você tem medo da religião, mas a única forma de você ser salvo é por ela. Eu não sei se você sabe, mas no latim religião significa religare. É o ato de compaixão de Deus, de aceitar alguém ter acesso de novo a Ele. Mas só religa através de Cristo, não é de dogma. Não é de prédio. Escrevi no outro stories assim, templo é lugar de gente religioso. Só que não tem como, eles não entendem o que eu estou falando. Ou a pessoa é burra ou ela é mal intencionada. Eu estou sendo claro. Jesus foi preso, condenado e morto. Sentenciado à morte de cruz porque ele atentou contra o templo. Você não entende o peso do que é o templo. E até hoje vocês carregam esse negócio. Jesus não foi só uma injustiça. Tinha uma lei. A lei falava assim, quem atentar contra o templo vai morrer a morte de cruz. O que acontece? Jesus foi condenado, preso e executado por um único motivo, o templo. Ele falava o seguinte, eu vou arregaçar com isso aí, na linguagem de hoje, né, que tem a Bíblia na linguagem de hoje. Eu vou arregaçar com isso, mas em 3 dias eu vou reconstruir. Isso aqui levou décadas, amigo, você não vai fazer isso. Então aquela morte que você sabe lá, não foi porque os judeus estavam com raiva, foi porque eles estavam cumprindo uma lei. E é o seguinte, passaram 2000 anos, 20 séculos, as pessoas até hoje falam da mesma coisa. Ele está tentando contra o templo. Vou te falar e vou repetir, todo mundo que acredita em templo é alienado. Eu tenho que repetir isso até você, ou você parar de ser bobo, ou você parar de ser desonesto. Mas não tem como, essa é a verdade. O que você chama de templo é um auditório. Não adianta você colocar a fé em tijolo, isso não funciona. O outro, não, tá bom, eu não acredito em templo. Então você acredita em quê? Em comportamento. Se eu não for certinho, não vai ser salvo. Então você invalida o que Jesus fez. Quando você olha para Adão não perdeu uma religião. Então Jesus não veio recuperar a religião. Isso é um negócio que você tem que ter clareza. Eu queria de verdade não tocar nesse assunto, mas eu só tenho isso para falar. Não tem outra coisa para falar.
Ontem o pastorzão famoso foi falar mal dos batismos. Só porque ele fez uns 3.000 batismos aí no final de semana. Aí eles estão falando que o batismo não vale. Olha, é porque eles não sabem o que aconteceu de verdade no batismo. Sabe o que aconteceu no batismo lá em Goiânia? Um pastor batizou o primeiro e sentiu no coração de falar: agora você batiza, você que acabou de batizar, você batiza o próximo. Para ficar assim, vocês estão sem conteúdo, vocês precisam de mais conteúdo. Isso aqui é uma parte do conteúdo para vocês falar na próxima live. Lembra sempre de me marcar no Instagram, pelo amor de Deus. O cara acabou de ser batizado, ele foi e batizou o próximo. Aí a pessoa: não, mas amigo, você entrou no lifestyle. Batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e o pau quebra, vamos embora. Qual que é o problema de dar poder para alguém que fala que é cristão? Você sabe responder essa ou não? Você sabe ou não? Você dá liberdade para ele, aí ele fica que jeito? Ele assume o governo. O que vai acontecer com você? O que vai acontecer com você que não gosta disso? Eu quero que você entenda o seguinte: Adão não perdeu uma religião, então Jesus não restaurou uma religião. Jesus continuou sendo judeu. Ele não falou nada de judaísmo para nós. Eu confesso que eu tenho uma queda gigantesca por esse povo. Eu acho brilhante tudo que eles fazem. Só tem um problema neles: são os mais religiosos da terra. Jesus não abriu mão de ser judeu, ele não renunciou a isso, mas também não falou: siga nisso. Se você for olhar a vida dos discípulos, foram usadas 2 vezes a palavra cristão, principalmente Atos, só 2 vezes. Reino foi usado no Novo Testamento 160 vezes. Só que por 2 falaram assim: ó, cristão. As 2 vezes é de forma pejorativa. Só que eu quero que você entenda o seguinte: quando você é programado para ser dependente emocionalmente, você tem que ser dependente uma hora do governo, uma hora de uma religião, uma hora do seu pai, uma hora da sua mãe, uma hora do seu amigo mais inteligente que você. E é mais inteligente que você porque você é dependente. Que se você for independente, se você for governando na terra, sabe o que vai acontecer? Não tem essa pessoa que é maior que você. Alguém fala: nossa, isso é só um negócio motivacional. Pior que não é. É um negócio que vai estragar você, o que eu estou falando. O que eu sugiro que todo mundo normal faça? Não me ouça. Vai dar problema na sua cabeça. Porque se você me ouvir, aí você vai ouvir uma coisa que ninguém te contou, aí você fala: mano, mas o que eu faço agora? Você vai se lascar. Já se lascou. Quando você vê um negócio, não tem como voltar atrás. Então entenda uma coisa, definitivamente. Eu, Pablo Marçal, não sou contra a igreja. Eu acho uma bênção. Toda igreja institucional, por mais alienadora que ela seja, ela ainda é boa. Sabe por quê? Porque tem gente demais dependente. Então não é ruim. Só que o recado que eu estou dando também não é para todo mundo. É para alguém que fala: mano, é comigo que ele está falando.